sabe que a medicina já proibiu o uso de anabolizantes para fins estéticos, né? Porque eu acho que vocês não entenderam ainda. Roda o VT. Olá, meus queridos e queridas, pra você que não me conhece, eu sou Bruno Baroni, pra você que me conhece também. Tô aqui, gente, passando pela minha For You, passando pelo meu feed do TikTok e vejo um vídeo de Ana Beatriz, né, doutora Ana Beatriz, que é uma psiquiatra, num podcast falando sobre anabolizantes, e me veio aqui um pensamento fortíssimo. Gente, nós estamos vivendo não só numa geração, a geração das canetas emagrecedoras, como a gente tá vivendo na geração da normalização. Eu esperei o almoço pra eu gravar, cara. Sinceramente, ó, porra. A normalização dos anabolizantes. Gente, virou uma coisa normal, virou uma coisa comum. As pessoas estão usando anabolizantes como se usa uma dipirona. Na minha época, pelo menos quando eu era adolescente, criança, a gente tinha o termo da bomba. Aí hoje em dia não se fala mais bomba, porque... até porque não difamar o nome, pra não diminuir o nome do uso de anabolizantes. Porque, querendo ou não, a gente pode ofender os anabolizantes, ofender o remédio, ofender o hormônio, né? Ele se sente ofendido, chamando ele de bomba. Mas antes da gente entrar no nosso grandioso vídeo, eu já vou te pedindo pra você se inscrever no canal, tá? Se inscreve no canal porque esse canal tá quase chegando em 100 mil inscritos, eu preciso de usar aquela plaquinha. Eu preciso de colocar aquela plaquinha ali, ó. Ali, ó. Ao lado do banner do Eu Também Sou Médico. A peça que eu estreiei aqui em São Paulo. Uma peça de comédia de Bruno Baroni e Thaís Adamos. Uma peça que conta a história de um médico de plantão numa UPA lotada. Como sobreviver em um plantão médico com enfermeira Sandra. Sim, Sandra, no caso, sou eu, um personagem que eu faço na internet. Gente, tá incrível. A peça tá incrível. A peça tá linda. Tá engraçada. As pessoas estão rindo do início ao fim, as pessoas estão falando que estão com dores nos zigomáticos de tanto rir. Acreditem em mim. Acreditem em mim. O link, a gente tá em residência no Teatro UOL, no Shopping Pátio Higienópolis, toda terça-feira, às 8 horas da noite. A gente ainda tem mais 2 apresentações, nessa terça-feira agora, do dia 22 e do dia 29 de julho. Então corre pra comprar seu ingresso, o link tá aqui na descrição. Clica e compra e vai me assistir. E, gente, me espera no final da peça, que o pessoal acaba a peça e sai correndo. O pessoal acha que eu não vou voltar. Eu vou voltar, gente. Eu apareço lá na frente pra abraçar todo mundo, tá? Porque o pessoal acha que eu não vou aparecer. Eu só vou pro camarim arrumar o cabelo, porque eu tô de peruca. Aí eu arrumo o cabelo e saio, tá bom? Queria até já agradecer aos nossos apoiadores da peça, que é a Abratio, o restaurante Abratio, que manda pra gente deliciosas comidinhas pra comer no camarim. A Zucker também, que manda almoços e jantares e refeições pra gente no camarim. Gente, é uma delícia o camarim, né? Cheio de comida. Ao Projeto Marieta, a Farco, a Tudinho e ao Eziote. Muito obrigado. A gente vai ter um boom, eu não tenho dúvida, de câncer de fígado. 10 anos de anabolizante nessa batida que as pessoas estão botando aí, vai dar câncer de fígado. Fígado é um guerreiro sofredor silencioso. Tá lá sofrendo. A gente vai ter uma epidemia disso. E morte, né? Porque esse excesso também altera a parte cardiológica. Você pode ter infarto, porque você hipertrofia a musculatura, mas o coração é o quê? Músculo. Então, hipertrofia esse músculo, e um músculo muito hipertrofiado, ele não tem aquela flexibilidade de ficar rígido, né? Para jogar o sangue, alargar para receber o sangue que volta das pernas, né? Aí começa a dar insuficiência cardíaca, aí dá lesão no fígado, aí lesão no rim. Gente, é tanto problema a longo prazo que isso dá. É um assunto muito polêmico porque tá se normalizando o uso, né? Se normalizou o uso, até porque teve uma época aí que tava muito liberado, né? Tava com normas muito liberais perante ao uso da hormonoterapia. E foi se trocando nomes, né? Que é aquela coisa do marketing, né? A gente troca o nome pra deixar mais bonito e mais palatável, mais agradável ao olho do paciente, né? É o quê? É aquela coisa do mudar o nome, né? Não é mais bomba, terapia hormonal, reposição. Nossa, bem que reposição hormonal a gente tá falando muito mais de tratamento de menopausa do que uso de anabolizante para fins estéticos. Mas a gente tem a hormonoterapia, a gente tem os famosos chips da beleza. Sim, chip da beleza é uma forma de você introduzir, sim, hormônios para dentro do corpo de forma exógena, né? Porque a gente tem
a forma exógena e endógena de hormônios, né? Hormônios endógenos são os hormônios que nós mesmos produzimos, exógeno é tudo que a gente coloca para dentro do corpo. E jogar o sangue purinho. É que nem um pulmão. E é exatamente isso, né? O anabolizante ele faz uma hipertrofia, ou seja, ele faz o músculo crescer. E o coração é um músculo, né, gente? As complicações que os anabolizantes podem causar no nosso sistema cardiovascular é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Aumenta casos de infarto, aumenta casos de insuficiência cardíaca, aumenta casos de... Ai, gente, é assim... De fumante que ele perde a capacidade de expandir, ele vai ficando duro, aí dá o tal do enfisema. No coração também. Esses caras fisiculturistas, daqui a pouco você vê assim, morreu, morte súbita. Então assim, vai acontecer. E tá muito normalizado, né? Porque antigamente, pelo menos na minha época de adolescente, não sei de vocês, quantos anos vocês têm que me assistem. Mas eu tenho 29 anos, eu sou de 95. Nossa, forte. 95, porque eu sempre fui o mais novo da turma. 95, 29 anos, eu tô velho? Não tô tão velho assim, porra. 5 anos de formado já, e ainda tenho 29. Tô velho? Não tô velho. Mas na minha época de adolescente, falar de bomba era uma coisa assim, absurda. Tanto que se falava muito em novela, né? Porque geralmente quando um assunto era muito tabu e não se falava, apareceu nas novelas. Que hoje em dia não tá tão em alta, né, gente? O pessoal não assiste tanta novela. Na minha época, tinha assuntos de falar de bomba em novela. Então, tinha um adolescente que usava anabolizante do Malhação, né? Aí a gente começava a ter um primeiro contato aí. E não era todo mundo que era louca do Malhação. Antigamente, a academia não era pra todo mundo. Não era todo mundo que fazia academia, né? A academia não era uma coisa muito popular. A galera tinha uma preguiça. Depois começou a realmente se vender mais essa imagem da academia, essa imagem da vida fitness. E hoje em dia tá o boom, né, gente? Com as canetas emagrecedoras, com todos os procedimentos estéticos. Aí que o uso da hormonoterapia, aí que deu um boom absurdo. A gente tá tendo um boom de câncer de fígado e de infarto em jovens. Por conta, não só álcool anabolizante. Nunca se usou tanto anabolizante. E mulheres, né? Por exemplo, a nossa constituição física tem muito mais tecido de gordura do que os homens. Porque os homens têm mais testosterona, a gente tem mais estrogênio, ok? O que acontece? Você hoje vê mulheres com 0 gordura. Aquilo não existe sem bomba. Como também os homens, depois de uma certa idade, aquilo não existe sem bomba. E não é bom pro corpo não ter gordura? Não pode, porque a gente precisa Não de gordura pode. para fazer hormônio. Sim. O que Não pode, acontece com a gente. menina anoréxica? Não pode. O corpo tem que ter gordura. A cadeia de formação hormonal no corpo é a gordura. São os adiposos. Se a gente não tem gordura, a gente não tem produção própria de hormônios. Nosso corpo não consegue produzir direito os hormônios. Deixa de menstruar. Sim. Porque ela deixa de ter hormônio. Hoje há uma epidemia de uso de hormônios, como essa coisa de aumentar a força física, aumentar a oxigenação. Aquilo ali, hoje, é responsável pelo maior índice de infartos agudos em jovens Meu e Deus. câncer de fígado. Às vezes parece que o óbvio precisa ser falado, né? Às vezes a gente acha, tipo, isso que não é coisa óbvia, tipo... Ah, mas eu não conheço ninguém que... É porque calma. Não é assim que a gente tem câncer de um dia pro outro, tá? Não é assim. Anabolizantes, ou bomba, Danone, drogas recreativas, que seja. Como sempre, eu só estou aqui porque tem gente falando bosta. Homens e mulheres nas redes sociais estão incentivando muito o uso de anabolizantes. Mas assim, eles mostram um corpo maravilhoso e vão embora. Né? Eles mostram o resultado, falam o nome e vão embora. É exatamente isso, né? A gente vive, como a gente tá vivendo numa era da internet, da rede social, a gente só vê o resultado. A gente vê aquela pessoa com o corpo lindo, esculpido, escultural. A pessoa fala como que ela chegou até lá, mas não fala do processo, mas não fala das complicações, não fala dos prós, não fala dos contras, né? Não fala do fator de risco que piora, não fala pra gente o que tá acontecendo de ruim nos bastidores. A gente só vê o corpo lindo, esculpido e fala como é que faz pra chegar até lá? Ah, usa isso. Vou usar, não vou usar. Não ficam pra contar os bastidores, porque se eles contassem... Bora lá. Anabolizantes são hormônios esteroides sintéticos e naturais que promovem o crescimento celular e a sua divisão. Ele desenvolve diversos tipos de tecidos, mas principalmente o muscular e o esquelético. Então, assim, profissionais de fisiculturismo, esses tipos de atleta, é muito comum o uso de anabolizante para eles, porque eles precisam crescer e os anabolizantes dão esse resultado muito forte de ganho de massa. São substâncias que principalmente são derivadas do hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Eles podem ser administradas via oral ou injetável para homens e mulheres. Até aí, tá tudo bem. Nossa, Isabela, você favorecendo o uso de anabolizantes? Sim.
Pela primeira vez aqui, eu acho que tem alguma coisa que eu não discordo completamente. Contudo, porém, entretanto, todavia, eu acho interessante a utilização de anabolizantes quando a pessoa preza pelo bem-estar dela, quando a pessoa tem um pouquinho de cérebro assim ativo. Eu amo o jeito que ela fala, gente. Porque aí, quando essa pessoa tem bom senso, não vai dar ruim, sabe por quê? Porque ela vai ter uma equipe multidisciplinar atrás dela. Ela não vai fazer isso sozinha. Ela vai ter um nutricionista, endócrino, clínico geral, nutrólogo, cardio. Ela vai ter tudo pra não dar ruim, pra evitar ter efeitos colaterais muito fortes. Agora, me vem aquela pessoa completamente caótica que começa a comprar anabolizante do tiozão da academia. Né? Porque é aquela coisa, né? Uma coisa é você fazer o uso de medicações com o médico, fazendo exames, que tava se vendendo muito até na academia, né, gente? Tava tendo vendas. Gente, o pessoal comprava com personal, a gente comprava com amigo, colega. Mas hoje, esse vídeo eu sei que ele foi feito em 2022, né, Isabela Lacerda? Mas eu acho que foi no final do ano passado, no início desse ano, já saiu do conselho proibindo o uso de anabolizantes para fins estéticos, então isso já caiu por terra. Gente, um negócio rapidinho aqui só pra saber se a gente tá na mesma sempre página. aqui, né? Ô, Mário, eu acho que você vai ter que ter... Eu acho que você vai ter que ter alguma participação aqui. Você vai ter que entrar nesse canal aqui, cara. Cadê você vindo aqui em casa? Cadê? Cadê você vindo? Te chamei pra peça, você não foi. Você me mandou mensagem falando que não foi porque esqueceu. Tô me sentindo aqui, sozinho. Sem respostas. Cadê você? Vocês estão sabendo que tá todo mundo usando bomba, né? É óbvio, tem que ser dito às vezes. Que a gente olha as pessoas na internet e fala assim, nossa, que personal não faz, né? Que uma boa academia, uma boa... Essas famosas, gente, tudo. Essas famosas tudo, com corpão, 80%. 90%, supostamente. Pra mim mesma, que eu nunca ia usar esse efeito, mas dessa vez foi inevitável. Já quero deixar claro aqui, desde cedo, que eu tô exagerando. Mas que café é esse, gente? Que café turvo? Que café acastanhado? Será que é café chique? Não é super coffee, que Maricliga não toma super coffee. Que café esquisito. Atenção, tá? Mas é só porque a gente cresceu achando que o cara que usa bomba é aquele grandão de 2 metros e hoje em dia tem muito corpo definidinho que a gente vê aqui na rede social, fica se comparando e é o quê? Bomba. E digo mais, tem gente que tá usando bomba e nem sabe que tá usando. Tá bom pra vocês? Eu ouvi um episódio desse podcast maravilhoso que chama Ciência Suja. E nesse episódio em específico, eles falavam sobre a nova cara dos anabolizantes. O Ciência Suja, não só esse episódio em específico, sempre traz cientistas que são especialistas naquele assunto, posicionamento das sociedades médicas e, claro, embasa todas as suas falas em boas evidências científicas. Tudo de bom. Enfim, eu ouvi esse episódio e tá todo mundo usando bomba. Tem gente até fazendo publi de bomba. Isso porque hoje em dia os esteroides anabolizantes têm outros nomes, tipo o chip da beleza. Chip da beleza, gente, é assim, o tanto de gente que eu atendia no consultório de dermatologia quando eu atendia, né? Por que não atende mais, hein? Virou blogueira? Tá óbvio. O óbvio tem que ser dito, né? Mas quando eu atendia dermatologia, eu atendia muitos pacientes com... Nossa, gente, muita acne pós uso de chip da beleza. O chip da beleza desencadeava uma acne absurda. Nossa, absurda. E aí você fica assim, gente, entrar com medicações para acne, que é a isotretinoína, que é o famoso Rocutan, o Amalfi, né? São as isotretinoínas. Com pacientes que usam anabolizantes, eu não sei quanto que essa pessoa usa de anabolizante. E a medicação que a gente vai entrar para tratar a acne, ela mexe muito com o fígado, ela ataca muito o fígado, ela faz muita lesão hepática, ela aumenta as transaminases. E aí, até que ponto que a gente entra ou não entra, né? Mas aí tem as opções que a gente pode entrar com antibióticos, com tratamento tópico, né? Tratamento de creme para melhorar a acne, mas é uma acne absurda que não vai melhorar com antibiótico terapia ou medicação tópica. É uma acne que vai melhorar só com os 10 isotretinoína, só que aí você tem que usar de uma forma super cautelosa, né? Porque o paciente está usando um anabolizante, ele está usando um chip da beleza, ele está usando algo que também está atacando o fígado, e você vai somar com... Era uma loucura. E nossa, a parte do dorso dos pacientes que usam era uma coisa horrorosa. Modulação hormonal, hormonologia. E é justamente por isso que muita gente nem sabe que tá usando. Pra vocês terem uma ideia, tem médico indicando hormônio para tratamento de endometriose, por exemplo.
mesmo com a própria Federação Brasileira de Ginecologia avisando que ele não tem indicação pra isso. E por que eles fazem isso? Porque eles pagam R$100 no implante que eles podem te vender por até 8 mil. O paciente sai do consultório achando tudo lindo, tudo ótimo, tudo moderno e ainda usufrui de alguns efeitos colaterais positivos, como uma facilidade pro ganho de massa muscular. O problema é que, de brinde, esses hormônios também elevam o risco de morte por qualquer causa em até 3 vezes. São complicações cardíacas, tem dependência psicológica. Ai, obviamente a pessoa sai do consultório sem saber disso, né? Não, quanta gente, colega meu, chega assim, eu tô fazendo um tratamento maravilhoso pra melhorar a minha disposição, pra melhorar a minha libido. Eu tô assim, o que você fez? Fiz um chip. Tu não era evangélica? Essa parte aí é surpresa. Bacana, né? Enfim, gente, ouçam esse podcast. Cuidado com quem vocês estão se comparando na rede social e já aproveita. Gente, quando o povo parar de se comparar com quem não deve ser comparado na internet, o mundo vai viver uma nova fase. Uma nova fase. Parar de se comparar com gente que não tem nada a ver com a gente, que não tem os mesmos caminhos que a gente, que não tem os mesmos meios que a gente. Parar de se comparar. Esse vídeo aqui para aquela pessoa que não pode ver uma coisa acontecendo com o jovem hoje em dia, que acho que foi a vacina. Anabolizante, ele é praticamente um anticoncepcional para o homem. Tá? Você inibe o funcionamento do testículo. Então você para de produzir espermatozoide. E dependendo do uso e da dose, e geralmente quem usa para fins estéticos usa doses mais altas do que a gente usa nessa modulação, geralmente tratamentos de reposição hormonal, modulação hormonal, esse pessoal que usa para tratamento, eles usam uma dose muito menor. Agora, quem faz para uso estético usa uma dose muito elevada. E pior são as pessoas que fazem o uso sem acompanhamento médico, que fizeram na época que podia ser feito, começam a aumentar por conta própria. Começam a falar que, mas o coleguinha lá da academia que tá com um braço do tamanho de um presunto Parma, né, uma coisa tender, né, ele tá usando tantas miligramas, tantas gramas, eu vou usar o tanto que ele usa. Eu vou começar a usar o que ele usa. Aí começa a pedir dica pro coleguinha da academia. A hormonal, esse pode ser um dano permanente. E, putz, eu não sabia. Tá? Porque vocês usam também na academia lá. Não, eu usava, consultava, fazia os exames, fazia tudo isso e não fui orientado. Então, procurar. Se você quer... E fala que os médicos que estavam prescrevendo esse tipo de tratamento, né, parece que não informavam sobre as complicações. E não informar sobre a complicação e não informar sobre os perigos de tal medicamento, de qualquer tratamento, isso é uma forma de omissão, né? Isso é uma forma de até negligência, né? De você não dizer para o paciente quais são os pontos negativos que aquele remédio pode trazer. Pelo menos eu falo muito do meu lado de dermatologia, que eu não tenho nenhuma experiência com esse tipo de tratamento, com esse tipo de prescrição, nunca cheguei a prescrever, nem sei como que faz esse tipo de prescrição, não sei nem onde que aprende esse tipo de tratamento, porque são tratamentos que eu nunca vi na minha faculdade. Não sei se na sua é diferente que a minha, mas assim, nunca estudei medicina. Me falam como que é feito o uso de anabolizantes a fins estéticos. Nunca tive essa aula, infelizmente não tive. Mas quando a gente prescreve até uma isotretinoína, né, que é o famoso Rocutan, que o pessoal conhece como Rocutan, o Amalfi, a isotretinoína, ela é um remédio muito perigoso quando você usa para mulheres, né? Então a gente tem que informar isso para mulheres, tem que informar isso porque é um remédio super teratogênico. O que é teratogênico? É um remédio que mexe com a formação do feto. Então você tem que explicar para a mulher que ela não pode de maneira alguma engravidar, porque é uma medicação que atinge o fígado, que atinge o rim, que atinge a formação do embrião. Então não pode engravidar, porque senão o feto pode nascer com alguma malformação. A gente avisa. E tem pacientes que não querem tomar por causa dos possíveis riscos. E tá tudo bem, porque foi o seu trabalho como médico informar para aquele paciente sobre os riscos daquele tratamento e é o paciente que tem que entender se ele quer ou não tomar. Vocês me entendem? Porque antes mesmo da gente querer um resultado, a gente tem que prezar pela saúde do paciente, né? A gente tem que prezar pelo qual o benefício, se o benefício está maior que o malefício. A ação das sociedades médicas é contrária ao uso de esteroides anabolizantes com fins estéticos. Muito, muito bom esse cara. Falou muito bonito. Vocês já perceberam que tem uma quantidade gigantesca de gente usando testosterona sem indicação? Se você conhece alguém que pensa em utilizar o suco para ir para academia, ou se você é uma mulher...
É aquilo, né? A troca do nome pra dar uma romantizada no que ele faz. É o suco. Antigamente era bomba, hoje em dia é suco. Porque suco tem vitamina, tem nutrientes, ele nutre, suco hidrata, né? Antigamente, bomba. Bomba é muito feio. Bomba é muito feio. E se usaram testosterona no seu sangue e disseram que tá baixa, fica nesse vídeo. Oi, eu sou o Henrique, eu sou médico pediatra, sou residente em endocrinologia pediátrica e a gente vai falar dessas duas principais situações. Ó, então ele é Tá que ele é pediatra, mas ele entende porque ele fez endocrinologia pediátrica, ele entende de hormônios, tá? Tá usando testosterona. O primeiro é pra ir pra academia e o segundo são mulheres cis com testosterona baixa no sangue. Começando... Isso me mata. A mulher cis, na mulher cis que fala, né, que fala aqui. Aí eu fui no médico, queixa de falta de disposição, cansada, tímida, borocochô. Testosterona tá baixa, baixa de libido, que é uma queixa muito frequente na ginecologia, muito frequente entre as mulheres. Gente, a baixa de libido, ela é tão multifatorial. Ela não tá só associada à testosterona. Baixa testosterona e baixa de libido, a associação é tipo assim, 10%, 5%. Menor até. É uma coisa muito multifatorial. Muito multifatorial. Então não tem como todo paciente chegar no seu consultório e falar que tá com baixa de libido e você culpar a baixa da testosterona. Porque toda mulher cis vai ter uma testosterona baixa. Toda! Então é muito fácil. Você sabe que você tá pedindo, porque você sabe que vai vir baixa e você sabe que você vai culpar ela. Eu tô falando com você, tá? Não é com o paciente, não. Tô falando com você. Pessoal da academia, é importante lembrar que a prescrição de anabolizantes para esses fins é proibida pelo Conselho Federal de Medicina desde o ano passado. Riscos. Os riscos mais importantes são os riscos cardiovasculares. Então você pode ter, por exemplo, um AVC ou um infarto. Tem outras coisas que são bem sabidas, eu acredito, que seria o aumento da acne e a calvície, inclusive em mulheres. Então sim, o pessoal que usa testosterona geralmente tende a perder cabelo e ficar com espinhas. Muitos... Ah, eu tô gostosa, mas tá calva e tá com espinhenta. Tá com espinhenta, né? Ela não tá com espinhenta, ela tá com espinhenta. Agora tá calva e a gente sabe que ninguém gosta de espinha. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Na região das costas. Aí fica com aquele corpo todo bombado, cheio de espinha nas costas e careca. Nas mulheres, é importante observar, essas que usam também pra academia, a voz que engrossa. Agressividade, gente, mexe muito com a cabeça também, com o comportamento da pessoa. Nossa, quantas pessoas que tipo assim, mudam de personalidade depois que começam a usar. Completamente. Mudam a personalidade, ficam agressivas, gritam mais, ficam nervosas, aumenta a ansiedade. Aumenta. Bastante. E a voz que engrossa depois, ela não volta, tá? Então você fica com a voz grossa pra sempre. E o importante destacar do pessoal que usa pra academia é que a dose que eles usam não faz muito sentido, porque se você já tem a sua testosterona num nível sérico normal, não tem por que você repor ela. E os estudos de segurança da testosterona são feitos com doses pra quem precisa de testosterona, ou seja, pacientes hipogonádicos principalmente. Então, quando eles falam, não tem um risco bem estabelecido para câncer em pessoas que utilizam testosterona, não tá falando de quem já tem testosterona em nível normal e tá colocando mais. E sim de quem tem testosterona num nível baixo, os hipogonádicos, e aí sim tá colocando testosterona utilizando como medicação. O outro caso... Que é diferente, você usar um hormônio como medicação para corrigir algo que tem que ser corrigido. Isso é diferente. Tô falando aqui de pacientes que têm níveis normais e fazem uso só para fins estéticos, mas tudo bem. As mulheres cis que vão pro médico, ele solicita testosterona sérica. Só faz sentido seu médico solicitar isso se ele acha que você tá ou com síndrome dos ovários policísticos ou com um tumor produtor de testosterona, por exemplo. Pedir testosterona pra mulher só faz sentido se você pensar em ovário policístico ou em um tumor produtor de testosterona. É isso. Que delícia escutar isso, cara, que delícia escutar isso. Sabe o que é foda? Só as pessoas que não atendem mais que falam óbvio e que falam as coisas que deveriam ser ditas, porque o povo que atende não tá falando. Se bem que tem sim, tem muita gente séria. Tem muito médico sério hoje em dia, só que são os médicos sérios que têm vergonha de fazer vídeo pra internet. São. É verdade, gente, é verdade. As pessoas os médicos são muito mais estudados, inteligentes, aptos. Eles não estão tendo tempo pra gravar vídeo pra internet porque eles estão estudando e eles são mais tímidos. Falei. Porque aí a testosterona vai vir? Então, gente, vamos fazer uma aula de oratória. Tô brincando. Não tem por que solicitar testosterona em mulher cis
ver o resultado do exame e dizer que tá baixo. Até porque o valor de referência da testosterona foi feito com uma base populacional de homens cis. Então não faz sentido fazer essa comparação. É a mesma coisa que eu ver um valor de referência de adulto e tentar colocar numa criança. Não faz sentido. Inclusive, até para homens trans que fazem uso da testosterona para afirmação de gênero, é necessário que fique fazendo ali o hematócrito o tempo inteiro e fazendo todos os exames necessários. E se necessário, às vezes, a terapia precisa ser interrompida. Esse vídeo é um alerta para quem está pensando em começar ou para quem usa e pensa em talvez seja um pouco complexo isso daqui. Porque se você já usa e quer seguir usando, acho que você já conhece os riscos. É aquela coisa, gente. Se você quiser fazer o que você quiser com sua vida, você faz, entendeu? Você faz. Se muda pra Santa Catarina. Mas é aquela coisa. O meu dever aqui é te informar de coisas que talvez você não saiba. E aí sim, com a informação e sabendo dos riscos, você escolhe o que você faz. E eu não sou pai de ninguém. Mas eu sou contra. Corpo, bonito. Mas quem sou eu? Com aparência. E quem é você, né, querida? Você faz o que você quiser, você faz o que você quiser com o seu corpo. Saudável. Mas aí trocar a cor do olho eu acho exagero. Aí trocar a cor do olho, aí eu já não sou tão a favor assim, que aí é escroto. Que aí fica feio. Aí isso aí é realmente... Vai chegar, mas a que custo? Pra quem quiser absorver a mensagem, entretanto, aí tá a mensagem. Beijo. Eu tava aqui editando vídeo e percebi que não falei sobre as pessoas que fazem essa suplementação de testosterona com acompanhamento médico. Então eu vou deixar um recado final. Esse médico que deu esse tipo de indicação pra você, se você não é uma pessoa hipogonádica ou se você não é um homem trans, foge dele. Nem aí pra sua saúde, ele quer só o seu dinheiro e ele sabe que você vai dar o seu dinheiro pra ele. Eu vou ficar quieta aqui porque eu vou deixar o Henrique falando. Eu acho que o Henrique tem muita sabedoria, muita inteligência. Eu só tô aqui pra escutar e tô aqui pra te mostrar esse vídeo. Toma cuidado com quem você confia. E se você caiu na lábia de alguém assim, procure uma segunda opinião, uma terceira opinião, ou converse com alguém que seja um pouquinho mais sério. Agora sim. O chamado chip da beleza é um implante hormonal colocado embaixo da pele que pode ter os hormônios. Não, e tem médico que já... Gente... Tem médico que já passou tanto chip da beleza que já viraram sócio da TIM. Gestrinona, ciproterona, testosterona e ocitocina. E eles podem estar sozinhos ou combinados. Dizem que ele melhora o aspecto da pele, que ele emagrece, que ele faz ganhar massa muscular, que ele aumenta a disposição, que ele aumenta a libido, que ele aumenta a imunidade, que ele controla a ansiedade pra comer. Se espremer um pouquinho, ele deve fazer até sem imposto de renda. Parece muito bom, não é? Pena que nenhuma dessas alegações tem fundamentação científica e que o uso de implantes hormonais e de hormônios anabolizantes é proibido para fins estéticos. Mas você não era evangélico? E não, eu não errei. A gestrinona, que é o hormônio mais famoso desses chips, é um hormônio anabolizante. O implante hormonal foi criado para ser usado como método contraceptivo e para o tratamento de endometriose ou para pessoas que têm algum tipo de deficiência hormonal. E é para esses usos que existem estudos clínicos de eficácia e segurança. Se o implante foi prescrito para você para um desses casos, ele está registrado bonitinho na... Exato, gente, não tô falando que os implanons são ruins não, gente. O implanon é muito bom. Mas existem já chips que as pessoas botam hormônios além da conta, além do que devia, e coisas lá dentro que não era pra botar. Mas tem sim os seus usos corretos, tem o seu uso correto. E é perfeitamente seguro. Mas não existe nenhum estudo investigando o uso de implantes hormonais como produtos estéticos. E aí, se não existe estudo, quer dizer que não existe registro desses produtos na Anvisa para esse fim estético. E isso quer dizer que não existe qualquer tipo de fiscalização desses implantes, que são feitos em farmácias de manipulação. E isso quer dizer que não existe nenhum tipo de garantia de que os implantes são feitos na dose correta, da forma correta, para liberar as quantidades de hormônio aos poucos, além de os tipos e quantidades de hormônio serem completamente determinados pelas vozes da cabeça da pessoa que prescreveu. E foi isso que levou uma moça de 20 anos para a UTI. Eu sei que você pode ter ficado na dúvida porque viu o chip dando resultado entre influenciadoras. A gente só não pode esquecer que essas pessoas que viram resultado já têm um biotipo magro, fazem procedimentos estéticos, vão pra academia, fazem dietas e mais dietas, e aí elas dizem que o corpo mudou por conta do chip da beleza. O de algumas realmente mudou, mas eu não diria que foi o melhor, não. Eu amo ela. Nenhuma residência médica de endocrinologia
orienta a colocar implante, orienta a ficar anabolizando mulher, né, por qualquer motivo, para estética. Isso não se aprende na formação. Muitos desses profissionais médicos, eles falam, em outras palavras, que a garantia sou eu, né? E muitas vezes, né, eles têm uma formação acadêmica de excelência, né? No Hospital das Clínicas, a gente tem uma das maiores residências. Eu já escutei médico formado em uma das faculdades mais renomadas do Brasil olhar na minha cara e falar assim: por que você não começa a passar soroterapia? Dá dinheiro. Não vou falar quem que é o médico, não vou falar quanto que eu escutei isso, quem falou. Aí eu falei assim: não, obrigado. Vou botar peruca na internet e fazer comédia. Tecnologia do país. Eles não aprendem isso lá não, tá? Então é bom deixar claro que isso, né, em nenhuma residência médica de endocrinologia orienta a colocar implante, orienta a ficar na... Mas a gente não está falando sobre o anticoncepcional da ginecologia. A gente está falando sobre a reposição hormonal na endocrinologia com o chip da beleza, que não é aprendido em nenhum tipo de residência. Eu te dou certeza absoluta que nenhuma residência de endocrinologia tem um módulo de chip da beleza. Até porque esse módulo tem um nome ridículo. Usando mulher, né, por qualquer motivo, para estética. Isso não se aprende na formação, tá? Não tem na USP, não tem lá na UFRN, não tem lá na do Pará, não tem. Isso não tem. Onde que esse pessoal aprende isso? Cursinho de final de semana com outros médicos. Que e também cursinhos milionários. E cursinho de final de semana e também cursinho da própria indústria de implante que a gente... Fato. Eles mesmos pagam, né? Financiam esses cursos. Que tem, que são cursos muito sofisticados. Babado, babado. Esse aqui não é o podcast que a Mari falou? Não, né? Acho que não. E algo que muita gente não pensa, não considera quando se fala em anabolizante: os impactos na saúde mental. Como todo atalho, eles têm efeitos colaterais e alguns deles atingem diretamente o cérebro. Bom, ele pode causar alterações nos neurotransmissores, porque os anabolizantes alteram esse equilíbrio entre essas substâncias e isso afeta diretamente o humor, a memória e pode alterar o controle emocional, aumentando a impulsividade e a irritabilidade. O cara que era de boa pode virar o rei da treta na academia. É o cara da academia que briga com todo mundo, aquele cara que esbarra no halter dele e começa a gritar com você, aquele cara... Aí você vê o pessoal se batendo dentro da academia. Você pode pensar assim: epa, tem que falar baixo que o Marcelo tá dando plantão. Querer sair no tapa com todo mundo aí. Outro risco sério que acontece quando o uso é interrompido bruscamente: traços depressivos, falta de energia e até ideias erradas aí sobre a questão de vida. Não ignora isso, porque a saúde mental é tão importante quanto a física. Nossa, mas que nutricionista é você, cara? Everton. Bom dia, Everton. Tá shapeado e com a cabeça fodida. Cortou, pra quem não entendeu, cortou o vídeo porque ele começou uma publi. Falou bonito. Se você é daqueles que usa testosterona e acha que não tem problema, assiste esse vídeo até o final que ele é pra você. Gente, esse vídeo, eu já assisti esse vídeo. Esse vídeo é super técnico, porém, é pra vocês entenderem mais ou menos o ponto que ele quer chegar. Mas é muito técnico. Isso aqui é um ecocardiograma com strain de uma paciente de 82 anos. Resumindo, isso aqui é um exame de imagem para ver também o fluxo sanguíneo, para ver a força de contração, para ver toda a parte do coração, tá? De uma paciente de 82 anos em uso de quimioterapia que tá usando um quimioterápico que atinge muito o coração. Fazendo uso de trastuzumab, tá? O trastuzumab, ele é um anticorpo monoclonal utilizado para câncer de mama. E ele é conhecido por ser altamente tóxico para o coração. E olha quanto tá o strain dessa paciente: 20.3, tá? Essa paciente é uma idosa, tá? Com as limitações da idade, e o strain dela absolutamente normal, fazendo uso de uma droga que é tóxica para o coração. Agora vamos ver quanto tá o strain de um outro paciente que fez um ecocardiograma de strain ontem. Esse aqui é um paciente de 47 anos fazendo uso de testo.
14,9 com 49% de fração de ejeção. Ele só faz uso de testo, tá treinando, trabalhando, completamente assintomático. Então, comparativamente, tá? Vocês veem que isso é o padrão, tá? Os pacientes que fazem uso de testo têm esse comportamento. Esse é o impacto da testosterona no coração. Então, não acredite quando te falarem que testosterona não faz mal. Ou seja, o coração dele tá pior que o de uma senhora de 82 anos com câncer de mama em uso de uma medicação altamente tóxica para o coração. É isso que você tem que entender. Isso é o impacto. E se você fizer uso de testosterona, faça um ecocardiograma de strain, que é o único jeito de você saber se tá tendo acometimento ou não. Tá joia, gente? Então, tá em uso, que não deveria estar usando, né? Procura um cardio, tá? Procura um cardio, procura um hepatologista pra ver toda essa situação. Se cuida, sabe? Não deixa passar numa bobeira, sabe? Não cai em papo dos outros, não cai em papo de tratamentos milagrosos, resultados surpreendentes. De milagre não existe nada, assim. Não existe. Não existe milagre assim na medicina, viu? Eu vou te contar que existe, que eu já vi. Mas resultados milagrosos, nem mudança de cor no olho é milagre, gente. Olha aquele resultado. Tchau, tchau, até mais. Oxandrolona, acabou a libido, velho. Acabou, igual anticoncepcional. Oxandrolona, olha só, os hormônios derivados, família derivados de DHT, que é oxandrolona, primobolan, masteron, hemogenin, proviron, não aumentam a testosterona. Então, quando a menina blogueira chega e fala, eu não uso hormônio, mostra testosterona. Claro, ela usa derivados de DHT. Agora me mostra o FSH e o LH. Me mostra o FSH e o LH. Não vai mostrar, porque nem sabe. Ela acha que porque a testosterona dela tá baixa, é porque ela não usa hormônio. O FSH e o LH vão estar lá na merda. Porque ela não produz, não tá produzindo, tá com supressão. Então é isso, aí fala que não tem problema nenhum. Aí a mulher... Beleza, a virilização de uma oxandrolona é leve, é baixa, porque quanto menos anabólico, menos androgênico. Mais existe. E o problema é que a garota, ela não faz um ciclo de oxandrolona na vida e acabou. Ela faz um esse ano, ela faz um ano que vem, ela faz um outro ano. O que é virilização, gente? É a hipertrofia do clitóris. Tá? Geralmente esses anabolizantes eles podem causar sim uma hipertrofia do clitóris, o clitóris aumenta um pouquinho, mas ela tá falando que alguns tipos de anabolizantes, como o oxandrolona que são derivados, né, eles não aumentam tanto, tem uma virilização menor, só que ninguém usa só uma vez, né, usa várias vezes, cicla várias vezes. A virilização, ela é irreversível, então virilizou um pouquinho. Ela não para, né? Não regride. Ano que vem, virilizou mais um pouquinho. Né? Ano que vem, virilizou mais um pouquinho. Ano que vem, virilizou mais um pouquinho. Então, vai dar merda. De pouquinho em pouquinho vai virilizar. Outra, a mulher, quando ela para o hormônio, não é igual o homem, cara. O homem, a única coisa que você fala de homem é que o homem fica de pau mole mesmo, perde a libido, perde a ereção um tempo. Então é isso, né, gente? Tem que botar na balança os benefícios e malefícios do que você tá fazendo com sua vida. E lembrar que o Conselho de Medicina proibiu os fins estéticos. Só falo isso. E a palavra do dia hoje vai ser o quê? Vai ser chip. Chip é a palavra do dia que você vai escrever nos comentários. Eu sei que você chegou até o final desse vídeo. Até o próximo vídeo e um beijo.